devocional da nossa segunda-feira junto a vocês. E sério, gente, eu não poderia deixar de gravar esse devocional nesse lugar tão lindo que eu estou. Eu estou de férias, ó, já estou aqui com meu cafezinho e realmente é um lugar tão lindo, rodeado pela natureza, tem neve para todo lado aqui, mas cada vez que eu olho a natureza tão linda, eu fico imaginando, sabe, Deus é muito perfeito e Deus falou muito comigo nesse lugar tão lindo, Deus falou demais comigo, mesmo. Eu tive muitos momentos assim, sozinha, eu e Deus foi ministrando muitas coisas bonitas no meu coração, e por isso que eu não poderia deixar de gravar esse devocional para vocês. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Efésios 15:16. Abra comigo, se possível, a versão NTLH ou NVI. 15, Efésios 5:15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. 16. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. O 17, só para concluir, não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Gente, Efésios 5 traz algo muito importante, que aqui ele fala sobre a gente começar a prestar atenção na maneira que nós estamos vivendo. O que eu trago de reflexão para você? Muitas vezes nós vivemos no automático, nós começamos a viver o dia após dia, e quando nós entramos nesse sistema do automático, porque temos muitas coisas para fazer, mulheres principalmente, né? Tem marido para cuidar, casa para cuidar, filho para cuidar. Se for mulher que trabalha fora, ainda também tem que cuidar das coisas do trabalho. O marido também, às vezes tem seus negócios e tem patrão, enfim. Ou você, eu não sei qual que é a faixa etária das pessoas que me assistem, mas também às vezes tem que lidar com faculdade, com trabalho, administrar tudo isso. E às vezes nós entramos no automático. Quando nós entramos no automático, eu falo que é muito fácil nós deixarmos de ouvir a voz de Deus e nós começamos a colocar a nossa vida como o padrão do mundo, porque o mundo está correndo, então a gente está correndo. As pessoas estão realmente naquele modo sobrevivência, então você entra no modo sobrevivência. Quando você está no automático, você começa a viver um padrão mais do mundo. Ah, Sabrina, mas isso é ruim? Não, você pode viver no mundo, porque você tem que fazer as coisas normais, naturais da vida, mas entrar no automático, a gente se desliga um pouco daquilo que Deus quer falar com a gente e a gente começa a viver uma vida no automático. E aqui ele deixa claro, portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não viva como os ignorantes, mas como sábios. Porque é exatamente isso, irmãos. Quando nós estamos no automático, a gente não presta mais atenção no nosso modo de viver. A gente começa a não prestar mais atenção na natureza. Por exemplo, estou aqui ainda de férias, eu presto atenção em cada detalhe da natureza, em cada, sabe, em cada detalhe, porque eu sei que Deus pode falar comigo desde algo simples, Deus está na natureza, Deus está em tudo. Então, a gente precisa começar a prestar atenção no nosso modo de viver para não viver como os ignorantes, mas como sábios. Irmão, sabedoria, brother, ó, principalmente os homens, a mulher ela já tem isso como uma lição, como algo já determinado por Deus para as mulheres ser sábias. Isso já está muito dentro de nós, então a gente precisa fazer com que isso cada vez mais floresça, essa sabedoria, mas o homem também precisa ser sábio para fazer bons negócios, para fazer bons relacionamentos, para fechar grandes negócios, para a prosperidade vir para a tua vida, você precisa ter uma sabedoria diferente. Você precisa ter sabedoria, senão você vai entrar no automático e vai viver como os ignorantes. Mas não como. E aqui está falando, preste atenção na maneira de viver. Eu acredito que Deus já sabe, já deveria saber que em 2026, que é o ano que nós estamos, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo,
as coisas já estariam mudando muito, todo mundo estaria vivendo a sua vida na correria, então acho que ele já deixou para você, ó, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. E completa, olha, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado em seu caminho? Ou você está vivendo no automático e nem está prestando atenção nas oportunidades que estão passando aí, ó, na sua volta? Eu não sei o que é, tá? Não sei qual que é o cenário que você vive. Mas, gente, eu já tive momentos da minha vida em que eu estava tão no automático que eu perdi muitas oportunidades, muitas portas que Deus estava abrindo para mim naquele momento. Eu perdi. Bons relacionamentos, eu falo não no sentido relacionamento amoroso, mas relacionamentos de para negócios, contratos bons que eu poderia ter fechado. Enfim, gente, eu perdi muitas oportunidades porque estava vivendo no automático. Tem uma coisa que a gente faz muito quando a gente vive no automático, tá? A gente procrastina também. Então, essa reflexão aqui mexeu bastante comigo, porque eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Então, eu queria deixar muito essa reflexão de uma forma muito simples e muito prática. E quando ele fala que tenha cuidado com a maneira que vocês vivem, é um chamado realmente para uma consciência. Não viver no automático, mas com a intenção, sabe? Com um propósito. É muito bom viver com propósito. É muito bom você estar vivendo com propósito. Gente, ter uma vida que você consegue discernir as coisas e você tem propósito é algo sobrenatural. Gente, tudo na minha vida eu começo a discernir. Ah, isso Deus quer, isso Deus não quer. Quando ele fala não como os ignorantes, né, ou em outras versões vai estar como os insensatos, mas como sabe, sabedoria, ela não é só você ter um conhecimento, por exemplo, não é só você ter um conhecimento de algo que você precisa na sua vida, é você escolher bem, saber o melhor momento, responder da melhor forma, agir com maturidade emocional e espiritual. Principalmente para nós mulheres, a gente precisamos saber responder as coisas de uma forma que vai trazer para o outro aquela cereja do bolo, sabe? A mulher ela consegue isso, mas também a mulher ela consegue de repente já estragar com tudo também, porque vocês sabem, mulher, a gente tem muito poder nesse lance da comunicação. Então a gente precisa disso. E quando ele fala aqui, aproveitando o máximo cada oportunidade, é como eu estava falando para vocês, não desperdiçar também, gente, o tempo que Deus confiou. Tempo, dons, talentos, processos. Aproveite as oportunidades, aproveite os dons, os talentos. Se conecte com pessoas. E aí finaliza, né, o versículo. Porque os dias são maus. Gente, o mundo, ele nem sempre vai favorecer o bem. Isso é muito triste. Então, viver com sabedoria é uma forma de também ter uma resistência espiritual. Porque realmente os dias são maus, as pessoas estão cada vez mais superficiais, vivendo no automático, as pessoas estão cada vez mais sendo egoístas. E existe maldade em todo lugar. A gente vê isso, às vezes, até dentro de casa, de uma pessoa próxima. A gente vê isso no trabalho. A gente sabe, principalmente quem é empreendedor sabe como é difícil encontrar alguém que queira trabalhar, alguém que vai ter comprometimento. A pessoa às vezes já tem enraizado um comportamento que tem essa inclinação para a maldade, às vezes mentira, às vezes omissão. Os dias são maus. Os dias são maus, então nós precisamos pegar esses ensinamentos e nos posicionarmos, porque os dias são maus. E também eu quero finalizar dizendo, estamos vivendo uma era de muita confusão emocional, de muita confusão espiritual. Nem tudo que se diz de Deus é de Deus. E também nem tudo é de Satanás também. As pessoas também têm os extremos das coisas. Uma era de muita confusão emocional. Tudo é, sei lá, tudo é o TDAH, tudo é alguma questão emocional.
Estamos vivendo momentos em que não estamos conseguindo parar para olhar para dentro de si, agir aqui mais com sabedoria, não viver no automático para entender aonde Deus está nos colocando, quais são as oportunidades que Ele está abrindo, quais são as portas que Ele está abrindo, porque estamos vivendo no automático e não estamos aproveitando as oportunidades. E isso aqui é uma coisa muito interessante, porque Deus é muito bom. Porque mesmo Ele falando, olha, os dias que estão vivendo são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Eu acredito que Deus vem cuidando da gente, mesmo nesse cenário que é um pouco desgastante. Vivendo esse é um ano de muitas distrações. Eu falei isso na live, vai lá ver, tem a live que eu fiz, minha única live aqui. Se vocês visualizarem bastante essa live, quem sabe eu faça outra. Mas essa é a reflexão. E no final ele fala, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Gente, eu falo todos os dias, Deus, o que o Senhor quer de mim, aonde você quer me colocar, o que você tem para minha vida, Senhor. Quais são as portas que o Senhor está abrindo, o que o Senhor precisa de mim, o que o Senhor quer que eu te entregue, que eu te devolva, o que o Senhor quer que eu faça. Porque eu já falei, quando a gente vive aquilo que o Deus quer, o que o Senhor quer que a gente faça, a gente vive uma vida de propósito, uma vida de alinhamento. A gente consegue viver plenamente aqui, a nossa vida enquanto estivermos aqui. Isso vai evitar esse desgaste emocional, essas tristezas, isso vai evitar com que a gente fique confuso, com que a gente perca e com que a gente viva no automático. Então nós vamos viver aqui, já viver em plenitude, porque Deus, Ele quer que nós também tenhamos tudo aquilo que já está disponível para nós aqui. Ele não quer que a gente tenha uma vida de miséria, uma vida de tristeza, uma vida de confusão. Ele quer que a gente viva bem aqui. Mas a gente complica. A gente complica. Amém, irmãos? É uma pequena reflexão baseada em Efésios 5, 15, 16 e 17. Eu não ia ler o 17, mas eu li o 17 porque me chamou a atenção também. Espero que Deus venha ministrar o seu coração assim como Ele tem ministrado ao meu, tá bom? Gente, eu vejo vocês na próxima segunda, tá? Comenta da cidade que vocês são aqui. Vocês estão curtindo aqui o vídeo? Curte, deixa o joinha. Faça tudo aí que o YouTube pedir para que esse vídeo alcance mais pessoas. E também para que isso cada vez me motive mais estar aqui com vocês. Então, comentando onde vocês são. A faixa etária de vocês, de idade, seria bem legal para eu saber com quem eu estou conversando. E é isso. Vamos orar. O que nós vamos pedir nessa oração? Sabedoria. E nós vamos pedir para que Deus abra as oportunidades, porque agora nós vamos abrir os olhos e começar a enxergar essas oportunidades, portas abertas. Vocês vão sair desse devocional já começando a prestar atenção aqui, igual, portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Você vai sair daqui já, o que Deus está querendo, quais são as oportunidades para o dia de hoje, é assim, amém? Vamos lá, coloca a mão no seu coração, me deixa orar por você. Meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, obrigada pela Tua presença. Senhor, mais um devocional, Pai, neste lugar tão lindo. Obrigada, Senhor, por ministrar essa palavra no meu coração. Obrigada por tantos ensinamentos. Senhor, eu oro para a pessoa que está assistindo esse devocional, Pai. Eu oro por ela, por ele. Senhor Jesus, que ele e que ela, Pai, comecem a partir de agora, Pai, a ter uma vida de sabedoria, uma vida alinhada com princípios e propósito. Senhor, que essa pessoa comece agora a prestar atenção em todas as oportunidades que estão ao redor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que vai deixar disponível oportunidades, portas abertas, recursos, que essas pessoas possam começar a ver a vida de forma diferente, que elas comecem a prestar atenção na maneira de viver, Senhor. Eu oro e abençoo cada pessoa que fica aqui comigo nesses devocionais, Pai. Em nome de Jesus, muda a realidade desses lares, dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, até a próxima segunda.